requisitos são muito inferiores à nossa tarefa extra ali, é bem light. Precisa ter algumas noções. Primeiro, essa partícula aqui ela tem um peso de 5 newtons, vamos dizer, certo? Ela tem um peso de 5 newtons. Eu amarro um barbante nela e boto ela em cima da balança. Só que a balança só acusa 3 newtons. O que está acontecendo? A relação do barbante é 2 newtons. Parabéns, garoto. Olha que raciocínio simples e bonito, ó. Eu boto só o cara na balança, dá 5 newtons, não é isso? Quando eu boto um objeto amarrado num barbante e fico aqui segurando, aparece 3 newtons. Qual é a explicação? Eu estou puxando o barbante para cima com 2 newtons. Por isso que a balança está lendo errado. Não é isso? Se eu solto, marca quanto? 5. Exatamente. Tudo bem o raciocínio do amigo? Né? Além desse raciocínio bem simplório que tu começou a aprender desde o primeiro ano do ensino médio, forcinha para lá, forcinha para cá, tu tem que saber que definição de campo elétrico é força sobre carga. Se eu te dou o valor do campo elétrico e te dou uma força, tu pode calcular a carga? Está dividindo, passa? Está multiplicando, passa? Tenho certeza que tu vai tirar de letra a questão da prova, certo? Aliás, podes fazer de tarefa toda a página 63 para garantir, ó. Aí, sem dúvida, tu já vai te dar melhor na prova. Vou botar a tarefinha de vocês aqui então. Galerinha, só que eu não posso parar, tu sabe, né? O ritmo de terceirão é desesperador mesmo, eu não posso parar. Eu quero aproveitar esse final da aula para te mostrar um conceito que nós vamos desenvolver nas próximas aulas. Tu lembra daquela história do cara pegar uma caixa e empurrar a caixa com uma certa força durante uma certa distância? E isso aí dá para calcular o que mesmo? Quando o cara faz uma força com um certo material, dá para calcular o tal do trabalho. Cuidado, hein? Na física, quando tu escuta a palavra trabalho, tens que pensar em energia. Trabalho é a energia que a força gastou para realizar o deslocamento. E como é que se calcula o trabalho? Pode ser W ou tal. A UFSC usava tal até um tempo atrás, e aí de repente ela aceitou o inglesamento das coisas e começou a botar W de 8, não é isso? Como é que o cara faz isso? É só pegar força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Não sei se tu lembra isso do primeiro ano. E já viram esse ângulo? Daqui a pouco vai estar revendo isso. Aliás, né, o bonitinho é o cara decompor a força F, né, em Fx e Fy, não é isso? Você não pode falar aí para decomposição. Decomposição é baba, gente. É multiplicar por seno ou por cosseno. Não é isso? Ou tu multiplica o vetor original por seno ou por cosseno. Com ângulo, multiplica por cosseno. Sem ângulo, multiplica por seno. Acabou. Está decomposto. É instantâneo. Mas tu vê, quando estava na tua idade, sempre que eu ia decompor, eu fazia o triângulo retângulo e pensava em seno e cosseno. Cateto oposto, hipotenusa. Aí fui fazer isso na faculdade, tomei um esporro da professora, ela me ensinou a fazer instantaneamente. Certo? Depois, se tu quiser na assistência, mesmo que seja matemática, né, nessas que a gente vai ter extra, professor, mostra a decomposição de vetores, eu te mostro um jeito instantâneo para tu decompor vetor. Não vai errar mais. De qualquer maneira, não é o objetivo agora. Eu te pergunto, qual dessas forças realiza o trabalho? Claro, é a Fx que empurrou o corpo para a direita, o corpo não subiu. Tudo bem para vocês? E para poder calcular Fx é F vezes cosseno, já que está com o ângulo. Por isso F vezes cosseno. A fórmula ficou assim só para ficar mais bonitinho. Até agora eu te ensinei a calcular o que elétrico mesmo? Campo elétrico e força elétrica, não é isso? Só que no teu dia a dia, a preocupação na tua casa é com a força que os equipamentos elétricos precisam? Não. Qual é a preocupação dos teus pais? É a energia. O problema do teu pai não é a força elétrica que rola dentro dos aparelhos, é a energia que aquele aparelho vai consumir, porque é isso que ele paga, não é isso? Eu tenho que, a partir dessa fórmula que calcula energia ou trabalho, eu tenho que te ensinar a calcular a energia elétrica, não só a força elétrica. Espera aí, força elétrica está ali, ó. Força elétrica, eu vou jogar a forma da força elétrica no lugar do F, não é isso? Aí eu vou estar calculando o trabalho da força elétrica. Então não é mais uma caixinha. Não é mais uma caixinha. Eu posso imaginar uma carga fixa, positiva, o Qzão,
e uma outra carga pequenininha, Qzinho. Os opostos, os iguais, essa carga vai repelir aquela com uma certa força. Vamos supor até uma certa distância. Depois fala. Não, eu quero calcular só até ali. Se não tivesse nada para parar, iria ao infinito e além, né? Certo? Só que dá até para calcular com que velocidade ela vai estar lá no infinito, tá? Dá até para calcular isso. Essa questão é possível futuramente. Mas por enquanto eu quero te ensinar a calcular a energia que a força elétrica vai entregar para essa partícula. Tudo bem para vocês? Bom, trabalho da força é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Trabalho da força elétrica. Como é que se calcula uma força elétrica? Tá. Carga 1, carga 2, que eu chamei de Qzão e Qzinho, né? Dividido por D ao quadrado. Vezes a distância, não é? A distância entre as cargas também é a distância que a partícula andou. Concorda comigo? Isso. E qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? Isso, ó, quando não tem ângulo nenhum é porque é zero. Cosseno de zero vai dar 1. Trabalho da força elétrica, corta a distância com A ao quadrado, ficou K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por... Qual é a diferença entre força elétrica e energia potencial elétrica? É só que a distância não é ao quadrado. Só. Simples a ideia, né? Faz o cálculo com a distância ao quadrado, está medindo força elétrica. Quer medir a energia potencial elétrica? Faz então sem a distância ao quadrado. Energia potencial elétrica. K vezes Qzão vezes Qzinho, distância ao quadrado. Ops, distância. Pessoal, da mesma maneira que a gente pode chamar trabalho da força-peso ou energia potencial gravitacional, aqui também a gente ou chama de trabalho da força elétrica, trabalho da força elétrica. Ou então, que dá no mesmo, energia potencial elétrica. Beleza? Até agora nada demais? Manda. Mas aí é que tá, porque assim, ó, quando for uma carga só, não tem como formar ângulo nenhum. Se eu botar a partícula aqui, ela vai ser empurrada para lá e vai para lá. Certo? Então, só se tivessem mais cargas para poder formar algum ângulo ali. Certo? E no vestibular a gente, a gente não precisa fazer essa abordagem, sabe por quê? Energia é uma grandeza física, escalar ou vetorial? Energia. Lembra do Big Mac? Olha, eu quero Big Mac 600 calorias, mas faz tudo pra cá, eu quero tudo, né? Não pode pedir a energia do teu Big Mac na horizontal da esquerda para a direita. Né? Quando tu come uma certa quantidade de energia, ela não é vetorial, gente, ela é escalar. O que interessa é a quantidade que tu comeu, não para onde ela vai. Concorda comigo? Tá? Então, infelizmente, energia é uma grandeza escalar. Nós vamos com toda a matemática que nós estávamos usando vetorial ali, que era a parte perigosa, não era a parte vetorial, vai acabar. Quando eu for te fazer a mesma pergunta da tarefa extra, só que em vez de pedir campo elétrico, eu pedir potencial elétrico, tu vai calcular o potencial elétrico da 1, o potencial elétrico da 2 e vai somar. Só, não vai ter vetor. Então vai ficar mais fácil, essa é a parte boa, né? É mais gostoso trabalhar com o lado energético da parte elétrica do que com o lado dinâmico da força. Beleza? Porque vai sumir a parte vetorial. É isso aí. Vamos, de repente, aproveitar os minutinhos finais. Já tem uma tarefinha, hein? Aquela tarefinha ali, meu Deus, é sagrada para a prova, hein? Antes da prova, tu tem que fazer aquela tarefa. Bicho, vai dar uma ajuda. Imagina.